Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse domingo para trazer as últimas informações, as principais notícias e uma análise da partida de ontem entre Flamengo 1 Internacional 1, partida que iniciou a caminhada do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Flamengo e Internacional se enfrentaram ontem à noite no Maracanã, partida da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Grande público, nação rubro-negra compareceu com 48.452 torcedores presentes do maior do mundo. Desses 48 mil, 45.528 eram torcedores que pagaram o ingresso, proporcionando assim uma renda de R$ 3.150.315. A partir de agora, faremos uma análise fria, porém objetiva, do que foi a estreia do Flamengo diante do Internacional no Maracanã ontem à noite. Poderíamos dizer que o Internacional foi ao Rio de Janeiro para buscar um pontinho e conseguiu. Bem, o Flamengo de Felipe Luiz foi para o jogo contra o Inter com 4 atacantes, surpreendendo todo mundo, contra um Inter que veio a campo apenas para se defender e jogar no erro do Flamengo. Apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, parecia que o Flamengo estava com o freio de mão do time puxado, Mesmo assim, o Flamengo teve as melhores oportunidades, criou as melhores chances e merecia sim, no primeiro tempo, sair vencendo por 1-0. Mas o futebol é apaixonante por isso, O Flamengo merecendo e o Inter foi lá e despretensiosamente marcou 1-0 ainda no primeiro tempo, terminando assim a primeira etapa da partida. Voltamos para o segundo tempo com outra atitude, empurrando o Internacional para dentro do seu próprio gol, imprensando o Internacional, criando situações de gol, tanto que aos 12 minutos empatamos com o Léo Pereira dentro da pequena área. Tudo parecia que teríamos a virada do placar e tivemos a chance clara nos pés de Juninho, logo depois que o Flamengo conseguiu empatar, que precisa, como se o Juninho que precisa, como se diz aqui no Nordeste, precisa tomar uma surra de peão roxo, porque, pelo amor de Deus, como tá difícil da bola do Juninho entrar, Ele tem que caprichar mais nas finalizações, porque realmente tá faltando uma coisinha para que a bola dele possa entrar. No primeiro tempo ele já tinha perdido um gol de cabeça praticamente dentro da pequena área, e no segundo tempo, essa chance claríssima de gol que ele tirou do goleiro e a bola caprichosamente foi na trave, O Flamengo continuou tentando, com o Juninho, com Plata, com o Wallace Ian, que entrou muito bem durante a partida, mas infelizmente o placar terminou empatado em 1-1, favorecendo o Inter, que veio ao Rio de Janeiro atrás desse ponto, e ruim para o Flamengo, que merecia ter saído com uma vitória do Maracanã ontem à noite. Agora, o Flamengo vai virar a chave e vai estrear na Libertadores na próxima quinta-feira, jogando na Venezuela contra o Deportivo Táchira no Campeonato Brasileiro. Volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30, contra o Vitória da Bahia, lá no estádio Barradão, em Salvador. Bom, o zagueiro Danilo, que está fora de combate por lesão desde a goleada de 5-0 contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, apesar da ausência já confirmada nas estreias do Brasileirão ontem contra o Inter e também da Libertadores na próxima quinta-feira contra o Deportivo Táchira, está sendo preparado para retornar às atividades contra o Vitória da Bahia no próximo domingo, dia 6 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos ver se ele consegue, É importante ressaltar, meus amigos, que
uma vitória do Flamengo na Libertadores em sua fase de grupos, por exemplo, no jogo contra o Deportivo Táchira na quinta-feira na Venezuela, vale para o Flamengo o vencedor da partida o bônus de 330 mil dólares, né? Equivalente a 1,7 milhões de reais. Cada vitória que algum time participante da Libertadores tiver na fase de grupo, vai botar no bolso 330 mil dólares. Depois de vencer o Vasco da Gama na última quinta-feira, o basquete do Flamengo voltou às quadras do NBB, ontem, sábado, enfrentando outro clássico regional contra o Botafogo, vencendo por 92-85. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, dia 3, às 21 horas, no Maracanãzinho contra o São Paulo. O Sport TV e a Flá TV Mais transmitem a partida. Bom, ontem, sábado, também marcou o início das disputas das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Para isso, o Flamengo foi a Osasco, interior de São Paulo, enfrentar o time da casa, o Osasco, no ginásio José Liberati, e perdeu por 3-1. Depois de vencer o primeiro set, o Flamengo não se encontrou mais e foi derrotado pelo time da casa por 3-1, né? O Flamengo volta a jogar agora na quarta-feira contra o Osasco do Maracanãzinho, o jogo de volta, e precisa vencer essa partida da quarta-feira para forçar um terceiro jogo que, se houver, também será disputado no ginásio José Liberati, lá em Osasco, São Paulo. Bom, Dia de jogos ontem, sábado, da base do Flamengo, pelo Campeonato Carioca, onde o Sub-15 venceu Volta Redonda por 4-0, com gols de Natan Vale, Marcos Pierre, Tauan, Thiago e Luca Teste, e o Sub-17, que também enfrentou Volta Redonda, venceu por 6-0, com os gols marcados por Ian Roberto 2 vezes, Vitor Hugo 2 vezes, Pedro Henrique e JV Couto. A Flamengo TV continua sem transmitir os jogos da base do Flamengo e não dá nenhuma satisfação, né? Já era hora dela dar essa satisfação. O Campeonato Brasileiro de 25 começou ontem, sábado, com a realização de 6 jogos. Saiba quais foram esses jogos e quais foram os resultados. O Fortaleza, jogando no Castelão, venceu o Fluminense por 2-0. O Grêmio, jogando na Arena do Grêmio, venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Juventude, jogando lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, venceu o Vitória por 2-0. O Cruzeiro jogou contra o Mirassol em Belo Horizonte, vencendo por 2-1. O São Paulo empatou em 0-0 com o Sport Clube do Recife, no Morumbi. E o Flamengo empatou com o Internacional de Porto Alegre, jogando no Maracanã por 1-1. Hoje, domingo, acontecerão 3 jogos e amanhã, segunda, mais uma partida. Os jogos de domingo são Vasco e Santos, Palmeiras e Botafogo e Bahia e Corinthians. Na segunda-feira, amanhã, jogam Ceará e, na verdade, Bragantino e Ceará. Meus amigos, primeiro adversário do Flamengo na Libertadores de 2025, o Deportivo Táchira, trabalha para chegar firme na competição. A equipe venceu mais uma partida na noite da última sexta-feira pelo Campeonato Venezuelano. O clube chegou ao 6º jogo consecutivo sem perder, o que carrega nesse momento uma expectativa e uma empolgação grande à sua torcida e também ao próprio clube. O diretor técnico do Flamengo, José Boto, participou do podcast Toca e Passa do jornal O Globo ontem à tarde. Vejam e foi divulgado ontem à tarde, né? Vejam as principais falas de José Boto. Bom, José Boto elogiou o futebol brasileiro, a qualidade do futebol e afirmou sim que há muita coisa melhor do Brasil do que na própria Europa. Reafirmou novamente a capacidade de Felipe Luiz enquanto técnico de futebol e a certeza de que o treinador chegará longe na carreira que abraçou de treinador. Falou também que se tivesse a possibilidade de falar com o Mr. Jorge Jesus, diria-lhe que aceitasse ser o técnico da seleção brasileira, por entender que seria o topo
da carreira dele à chegada da seleção brasileira. E falou também da sua adaptação facilitada ao Brasil, muito por conta da língua, né? Exaltou também a beleza do Rio de Janeiro e disse que passa muito tempo no CT, pois chega às 9 horas da manhã e sai às 9 horas da noite. Bom, e falou também que o Flamengo nunca esteve no seu radar e que foi em setembro que recebeu uma ligação do BAP quando querendo uma reunião. Nunca esteve no radar, mas o desejo existia a partir de uma fala com Jorge Jesus em tempos lá atrás, né? Meus amigos, o objetivo traçado pela diretoria do Flamengo coloca o Campeonato Brasileiro como principal meta para a temporada de 2025. Porém, a torcida, no entanto, discorda e acredita que a prioridade deve ser a Libertadores da América. Foi o que indicou uma enquete feita pelo Globo Esporte. Veja os números. Em primeiro lugar, de prioridade, votado pela torcida, 42,95% a Libertadores. Em segundo, 40,99% brasileiro. Em terceiro, 14,79% Mundial de Clubes. E em último, com 1,27% a Copa do Brasil. Bom, o Flamengo definiu a logística para as partidas diante do Deportivo Táchira e também do Vitória da Bahia no próximo encontro pelo Brasileiro nessa semana. Dia 2 de abril, quarta-feira, o Flamengo viaja para São Cristóvão, na Venezuela. No dia 4 de abril, na sexta-feira, o Flamengo viaja de volta da Venezuela, mas não vem para o Rio. Vai para Salvador, onde joga contra o Vitória no domingo. No dia 5, sábado, o Flamengo treina no CT do Bahia. E no dia 6, joga contra o Vitória e logo depois da partida embarca novamente com destino ao Rio de Janeiro de volta. Hoje, domingo, o futebol feminino do Flamengo volta às disputas do Brasileiro em seu terceiro jogo, às 18 horas no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca contra o Instituto 3B do Amazonas, com transmissão da TV Brasil. O Flamengo busca, diante do time amazonense, a sua primeira vitória na competição, já que na estreia perdeu para o São Paulo por 1-0 e na segunda rodada empatou lá na Bahia contra o Bahia por 3-3. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo no domingo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.